Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 31 de outubro, estamos concluindo o mês de outubro. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 13, versículos 18 ao 21, que diz assim: Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderia ainda comparar o reino de Deus? Ele é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus conta 2 pequenas parábolas, para falar a respeito do reino de Deus. Jesus fala da semente de mostarda e Jesus fala também do fermento. A mulher que pega o fermento e mistura com 3 porções de farinha. Veja, Jesus está mostrando aqui como é que o reino de Deus cresce. E o reino de Deus cresce. Agora, o reino de Deus cresce, como a própria parábola está mostrando aqui no Evangelho, de uma forma discreta, digamos assim. O reino de Deus vai crescendo de uma forma discreta. Eu sei que muitas vezes a gente, semelhantemente aos discípulos, que às vezes queriam sinais, prodígios, e às vezes ainda hoje, quantos cristãos que só acreditam se Deus agir de uma forma miraculosa, então se busca grandes sinais e prodígios. Calma. Não é que Deus não realize prodígios, Ele realiza. Não é que Deus não realize grandes coisas, Ele realiza. Só que o problema é que a gente alimenta tanto essa expectativa e está tão fechado nessa visão que a gente não enxerga o agir simples de Deus. Deus que também age nas pequenas coisas, como num grão de mostarda. Um grão de mostarda que é a menor das hortaliças, uma semente minúscula. No entanto, diz aqui o Evangelho, quando cresce, se torna uma grande árvore. E as aves do céu fazem seus ninhos nos ramos. Ou seja, se torna abrigo. E essa dinâmica do reino de Deus nos leva também a sermos pacientes. Sim, pacientes. Ou seja, vamos dar um exemplo. Você que é pai, você que é mãe, você quer converter o seu filho. E muitas vezes um pai ou uma mãe quer converter o filho à força. E quer que a conversão do filho seja instantânea, ali no ato. Pá! Falei de Jesus, tem que se converter agora. Pá! Não é assim. Como é que a palavra de Deus nos ensina? Semeia a palavra de Deus. Semeia a semente da palavra de Deus. E aí tem todo o processo da semente, A semente morre, brota, germina, vai crescendo até chegar no fruto. Isso requer tempo, isso requer espera. Mas a gente não sabe esperar. A gente não tem paciência. A gente quer falar de Jesus aqui, que todos da família já na mesma hora, eu aceito Jesus. Calma. Aos poucos, o seu filho, e seja lá outra pessoa que você queira que se converta, aos poucos ela vai sendo atingida pela graça de Deus. Aos poucos. Por isso, paciência. Mas é muito importante que
uma das formas, e a forma principal, eu diria, de você estar semeando a semente da palavra no coração das pessoas é através do teu testemunho. Com o seu testemunho você pode arrastar muita gente, mais do que com as palavras. Você tem semeado a semente da palavra de Deus pelos seus gestos, pelas suas atitudes, pela sua forma de ser, de viver, pelo seu testemunho de vida. É assim que Deus quer que nós semeemos a sua palavra. E aí, o reino de Deus vai acontecendo. O reino de Deus vai acontecendo. Quantas pessoas que às vezes chegam para mim e vêm contar um fato, às vezes até um fato antigo, ou de muito tempo, né? De uma palavra que eu falei, ou de algum gesto que tocou a vida da pessoa e a pessoa começou a entrar no processo de conversão por conta daquilo. E hoje a pessoa engajada na igreja, uma pessoa está ali trabalhando, evangelizando, mas tudo começou com algo pequeno. O reino de Deus é assim. E nós devemos pedir ao Senhor a graça de termos olhos para ver os detalhes de Deus. Olhos para enxergar Deus agindo nas coisas simples, nas coisas pequenas. Mas o problema é que a gente também, como a gente está nessa expectativa das coisas grandes, grandiosas, grandes feitos, a gente acaba se desesperando quando a gente não vê as coisas grandiosas acontecerem. A gente fica cego para as pequenas coisas e pensa que não está acontecendo nada. Pensa que o reino de Deus não está acontecendo. Olha o tanto que nós precisamos compreender acerca do reino de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine. Que o Espírito Santo nos faça enxergar o agir de Deus nos grandes feitos, mas também nas pequenas coisas. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.